Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Para o texto base desta oportunidade. Diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Somente até aqui. Vamos fazer referência depois a outros versículos. Mas, com base nesse texto, vamos falar sobre o tema É como termina que conta. É como termina que conta. Este será o foco da nossa meditação nesta noite. Bem, o texto que eu li fala sobre o reinado de Asa. Asa reinou sobre Judá e Benjamim por um período de 41 anos. Após a morte de seu pai, ele o sucedeu, e então, como o seu pai, o rei Abias, ele vinha trabalhando e fazendo as coisas segundo a orientação que Deus lhe havia dado, ele prosperou no seu reinado. E quando terminou os dias de Abias, ele foi sepultado, e Asa, o seu filho, então, reinou no seu lugar. E por um período de 10 anos, Deus permitiu que Judá e Benjamim vivessem um período de paz durante 10 anos. E Asa entendeu, e procurando seguir os caminhos que seu pai seguiu, e ser temente a Deus, obediente, e procurar agradar ao Senhor, ele começou nesse mesmo propósito. E foi a felicidade dele. Porque diz, no capítulo 14, do versículo 2, diz: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, o que ele fez? Ele procurou viver de tal maneira para entender e discernir a vontade de Deus e tirar do reinado aquilo que não condizia com a vontade de Deus, que ia contra a fidelidade do povo para com Deus, uma vida temente a Deus. E algumas coisas existiam ainda no reinado,
E Asa então precisou tomar a decisão. Dentre estas coisas está que ele tirou os altares dos deuses estranhos que ainda tinham, os altos ele quebrou, e as estátuas, e cortou os bosques. Todos aqueles lugares que eram oferecidos à idolatria, a deuses estranhos, Asa preocupou-se em tirar da frente do povo de Deus. Então ele foi eliminando estas coisas e incentivando o povo a buscar ao Senhor e a observar a lei e o mandamento. Então veja que conselho importante, que direcionamento correto para um rei que, segundo diz o texto, que fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas ele não queria aquele tipo de vida somente para ele, mas que também fosse estendido ao seu povo, sobre o seu reinado. Então ele tomou decisões, porque ele estava na condição de decidir, e as decisões que ele foi tomando inicialmente foram decisões que agradaram a Deus. E Deus o manteve em paz e em sossego, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma guerra contra eles neste período. E ele então se fortificou, se fortaleceu e chamou o povo para uma aproximação com Deus, pedindo que o povo buscasse ao Senhor, que observasse a lei e os mandamentos. E então ele passou a edificar cidades fortes, colocar nelas muros, torres, portas e ferrolhos. Aproveitando esse tempo que a terra estava quieta, ele foi trabalhando na fortificação das cidades, que futuramente poderia haver algum tipo de guerra, de confronto, e as cidades, então, elas estavam preparadas para não serem subjugadas por exércitos inimigos. Então Asa trabalhou desta forma, um trabalho louvável. No capítulo 14, versículo 7 diz: E disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. E então o resultado foi que eles edificaram e prosperaram. Então veja o segredo de buscar a Deus. Começou num caminho brilhante. Começou num caminho que estava conquistando a lealdade do povo, a obediência do povo, levando aquele povo para mais próximo de Deus, para servir a Deus, para buscar ao Senhor, para adorá-lo e obedecer a sua lei e os seus mandamentos. E com isso trabalhando, e o resultado estava aparecendo, porque a expressão diz aqui: pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Então quem busca ao Senhor encontra. E quem busca a Deus, Deus vem ao encontro e supre a necessidade destas pessoas. E Asa então fez isto. Logo ao passar os 10 anos, quando ele já havia fortificado aquelas cidades, aproxima-se ali os etíopes. Zerá, o rei de Etíope, juntamente com os seus soldados, se levantam para guerrear contra Asa. E Asa, quando observa o tamanho do seu exército e o tamanho do exército inimigo, ele olhou para si e viu que precisava de buscar ao Senhor. Porque medir força não ia trazer um resultado bom.
Então, no capítulo 14, versículo 11 diz: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então veja que oração bonita, que decisão, que caminho ele buscou. Ele não foi se defrontar com o inimigo, ele foi apresentar diante de Deus que Deus era quem guerreava as guerras do seu povo. E o Senhor, então, feriu os etíopes, deu vitória a eles, e o terror do Senhor passou por aquelas cidades, e eles não voltaram mais a enfrentar a Judá e a Benjamim, porque viram que o Senhor Deus pelejava por aquele povo. Então, um começo muito bonito, não é verdade? Com experiências com Deus, buscando ao Senhor, motivando o povo, pedindo orientação de Deus, Deus confirmando. Mas quando chega aqui no capítulo 15 que li, o que me chamou a atenção foi na profecia de Azarias, filho de Odede. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele saiu ao encontro de Asa, rei de Judá e Benjamim, e disse a seguinte palavra: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Parece-me que, quando eu li esse versículo, parece que alguma coisa estava soando meio diferente. Porque Asa vinha demonstrando o quê? Temor a Deus, fidelidade a Deus, obediência a Deus, na guerra buscando orientação de Deus, colocando Deus como o guerreiro e confiando no livramento de Deus. Então era alguém que estava indo em conquista, estava avançando, estava se fortificando, estava crescendo, estava próximo a Deus. E chega um profeta de Deus, porque o Azarias, o filho de Odede, foi enviado por Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele e o levou a falar com o rei. E esta profecia dele aqui deu duas condições, depois existem mais. Mas neste versículo 2, nós observamos duas condições. Ele chegou dizendo a Asa o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Enquanto vocês estão com o Senhor, ele está convosco. Se vocês o buscarem, o acharão. Ele será encontrado. Agora, vem aqui o ponto e vírgula. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então foi nessa expressão que eu coloquei o tema desta mensagem. É como termina que conta. É como termina que conta. Não é como começa. É como termina. Começar pode começar de qualquer natureza. Pode começar até errando, mas não pode terminar errando. Pode começar vacilante, mas precisa terminar confiante. Pode começar devagar, mas tem que terminar no passo certo, no tempo certo. Então, com base nesta expressão,
Porém, se o deixardes, vos deixará. E aí Deus continua usando este profeta e trazendo a asa. Veja, parece que a coisa destoa, mas ela não destoa não, porque o Senhor Deus conhece o fim antes do começo. E todas as coisas estão diante dele. Nós não sabemos o amanhã, mas Deus já sabe o amanhã. Deus sabe a eternidade. Deus conhece tudo. Nós não conhecemos nada. Por isso é que, vez por outra, Deus vem e fala diretamente a nós, ou usa um dos seus instrumentos, o profeta, e envia ele a nós e nos fala alguma coisa que, às vezes, no momento, nós não conseguimos compreender o teor daquela mensagem que recebemos. Será que Deus falou de maneira errada conosco? Não, Deus não erra. A mensagem de Deus é certa, é firme, é segura, é linha reta. Não tem costura, não tem desvio. O que Deus fala, está falado. Não tem que fazer ajuste. E então ele traz agora a asa o seguinte, falando sobre Israel. Porque as nações tinham se dividido. 10 tribos tinham ido para Israel e 2 tribos tinham vindo para Judá, que era Judá e Benjamim. E em Judá e Benjamim, quem estava reinando era Asa. E Asa começou buscando ao Senhor, destruindo a idolatria, motivando o povo a buscar a Deus, invocando o Senhor dando paz, dando descanso, dando segurança. Na guerra, ele foi buscar a Deus, Deus pelejou, venceu a guerra, deu a vitória a eles. Já em Israel, quem estava reinando era o rei Baasa, que estava reinando em Israel. Só que em Israel, eles tinham se desviado do Senhor. Eles tinham abandonado a Deus. Eles tinham aberto o caminho para a idolatria. E agora o profeta fala sobre isto para Asa. Parece que não tinha nada a ver. Asa não era rei de Israel, era rei de Judá e de Benjamim. Mas o profeta usado pelo Espírito de Deus diz a ele, olha, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então o profeta trouxe aqui a Asa essas 3 coisas essenciais que estavam em falta em Israel. Eles estavam sem o Deus verdadeiro, sem o sacerdote que ensinasse a lei e sem a lei. Então eles não tinham direcionamento nenhum para a vida e para a nação. Mas quando em angústia clamavam ao Senhor e arrependiam-se, o Senhor Deus ouvia, e porque eles o buscavam, o Senhor era encontrado e oferecia para eles livramento. Porém, naqueles tempos em que eles deixaram a Deus, desprezar o sacerdote, desprezar a lei do Senhor, eu li aqui no versículo 5 do capítulo 15, a seguinte expressão, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Por quê? Gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam. Era uma guerra, era uma carnificina, era uma guerra cruel. Era muita gente morta, muita gente ferida. Porque Deus os conturbara com toda a angústia. Então veja, a ausência de Deus, do sacerdote e da lei, o povo passou a viver num estado de confusão. Então não existia paz para Israel. Israel estava em perturbação constante. E só havia guerra, havia peleja, havia mortandade, havia derramamento de sangue.
uma coisa muito ruim. E o profeta volta a falar com Asa: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Asa, a obra que vocês estão fazendo, ela tem uma recompensa. Não desfaleça as mãos, não descuide, não perca o foco, não perca o ânimo, não desvie o seu coração do Senhor. Era como que querendo dizer isto. E ouvindo Asa estas palavras do profeta, o que ele fez? Ele esforçou-se, tirou as abominações que ainda restavam de toda a terra, lá também pelas cidades que ele tomou das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Então veja que caminho brilhante este rei estava seguindo. Ele continuou fazendo aquele importante trabalho, agradável a Deus, despertando no povo a volta total para o Senhor. Renovou o altar que estava diante do pórtico do Senhor e ajuntou todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão. Então veja, quando Israel ficou sem Deus, sem o sacerdote e sem a lei, quando alguns deles tomaram conhecimento que em Judá e Benjamim, sob o governo do rei Asa, a presença de Deus era constante, o livramento era certo, o povo desfrutava de paz, de direção, estavam prosperando, porque a mão de Deus era com eles. Então aquele povo de Israel que estava sofrendo, parte deles começaram agora a vir para Judá e Benjamim. Então está escrito aqui: porque de Israel vinham a ele em grande número. Então não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas que estavam atravessando fronteiras, saindo de Israel e vindo para Judá. Porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. Então veja, por que é que estas pessoas foram atraídas para ir a Judá e Benjamim, para estar sobre o reinado de Asa? Vendo que o Senhor Deus era com ele. Então, é isso que eu sempre tenho falado. Existem lugares que as pessoas já abandonaram a Deus, o sacerdote já se vendeu, não há mais ensinamento da palavra de Deus, e noutro lugar está ali o homem de Deus, está buscando a Deus, está ensinando o povo, está colocando a palavra diante do povo, e as pessoas estão vindo, e as pessoas estão chegando àquele lugar. Por que eles estão indo? Porque estão vendo que o Senhor Deus está com ele. E aqui, de onde eles estão saindo, está havendo o quê? Não há paz, nem para o que entra, nem para o que sai. Só há perturbação, só há conflito. É gente contra gente. É povo contra povo, é família contra família. Por várias situações. É um total descontentamento de um com o outro. Mas isto é resultado porque deixaram a Deus, deixaram a função que foi dada por Deus para conduzir o povo a ele, e fecharam o livro diante do povo. Mas o livro tem que ser aberto e tem que se ensinar a lei do Senhor para o povo. No reinado de Asa estava acontecendo isso. E o povo de Israel estava vindo, e vinham em grande número. Quantos lugares aí? As pessoas estão indo em grande número. Às vezes não tem lugar para sentar, mas não importa, eles têm prazer, mesmo ficando em pé, desde que Deus esteja ali. A palavra de Deus esteja sendo ensinada, o povo esteja sendo alimentado.
Eles não querem ficar na sequidão. Eles querem ir aonde a fonte está jorrando. Fonte de água viva, palavra de Deus. Com Asa estava acontecendo isto. E ajuntaram, então Asa chamou todos eles, os de Judá, os de Benjamim e os que estavam vindo de Israel, chamou eles, ofereceram um sacrifício e chamaram eles para um acordo, para uma aliança, para que eles entrassem num concerto de buscar o Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Então que o rei fez isso, fez uma convocação para renovar o concerto com o Senhor. Inclusive os que estavam vindo de Israel, eles deveriam entrar neste concerto, porque eles só poderiam receber a bênção de Deus se entrassem no concerto. E então eles fizeram aquele ajuntamento daquelas pessoas para prometer diante de Deus fidelidade, temor, obediência. E ele disse o seguinte: e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, ou seja, aqueles que não quisessem fazer o concerto com Deus, porque a coisa era séria. Então, quem não quisesse fazer o concerto com Deus, que morresse, fosse morto, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Não quer fazer concerto com Deus? Também não vai viver. Vai morrer. Só vai viver quem fizer concerto com o Senhor. Quem prometer que vai servir a Deus. Então, os versos 14 e 15 diz que eles juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombeta, com buzina, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Então, quando nós observamos como Asa começou, ele veio se encaminhando e chegou à profecia, e ele veio aqui e continuou neste caminho, um caminho digno, um caminho louvável, chamando o povo para um concerto, para o renovar da aliança com Deus. Mas a profecia fica falando no meu ouvido. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se fosse nos nossos dias, apareceria aí um profeta dizendo o seguinte: eu tenho me agradado da sua vida, eu tenho me agradado da sua maneira, e é este o caminho que você vai seguindo, e eu estou contigo e tudo certo. Mas não foi isso que Oded falou. Oded disse o seguinte: olha, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Por que eu estou enfatizando isto? Porque eu vou encaminhar-me para o final dessa meditação e nós vamos encontrar uma situação que não gostaríamos de encontrar, mas que é preciso chegarmos até lá e depois fazermos um comparativo com a nossa vida diante de Deus, para ver se nós estamos no mesmo caminho, na mesma batida que Asa veio, e como vamos terminar. É como termina que conta. Não é como começa, é como termina. É o fim que fecha a sentença, não o começo. Porque o começo, o meio, são simplesmente movimentos de passagem. Porém, o fim é a conclusão. Depois de terminar, não tem como ir mais à frente. Por isso,
é como termina que conta. Então sigamos. Asa foi isto, fez esta coisa tão importante. O coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. E ele continuou o seu reinado. E durante 35 anos de reinado. Observe, Asa reinou 41 anos. Durante 10 anos, os 10 primeiros anos, ele não teve nenhuma guerra. Durante os outros 25 anos, surgiram algumas guerras, mas o Senhor Deus livrou. Porque eles buscaram ao Senhor. E quando busca ao Senhor, o Senhor diz, parai, estai quieto e vede o livramento do Senhor. É assim que acontece. Quando Deus se agrada, Deus toma a nossa causa, Deus toma a guerra que é contra nós e ele peleja e traz a nós a vitória. Este é o trabalhar de Deus. E Asa fez isto por 35 anos. 35 anos para 41, faltavam apenas 6 anos para que Asa terminasse o seu reinado, como terminou aos 41 anos, e poderíamos ter lá uma descrição digna de um homem que serviu a Deus, que foi reto, serviu de coração, de integridade, fez o que era reto e Deus se agradou dele. Mas quando chegou no 35º ano, o rei Asa, nós não sabemos o que deve ter acontecido, mas ele mudou completamente a sua maneira de agir. Ele tomou agora uma outra direção, ele tomou uma decisão diferente. E no capítulo 16, nós encontramos que no 36º ano do seu reinado, quer dizer, no ano 36 que ele estava reinando, subiu contra ele a Judá e edificou Baasa, o rei de Israel, que tinha perdido lá várias pessoas que passaram para o lado de Judá e Benjamim, quando viram Deus operando na vida de Asa. Então eles foram para o reinado de Asa e ficaram lá. E o rei deles, que estava lá em Israel, no ano 36, ele se levanta e ele sobe contra Judá. Ele vem guerrear contra Asa. Não sabemos qual foi o motivo que levou a isto, mas surgiu lá um desencontro e Baasa, ele subiu para guerrear contra o rei Asa. Quando o Zerá, o rei etíope, subiu para guerrear contra Asa, Asa foi clamar a Deus, foi pedir ajuda a Deus, foi colocar diante do Senhor que eles não tinham condição e que era contra o Senhor que aquele rei estava se levantando. E o Senhor Deus tomou posição e deu a vitória para Asa. Mas agora aqui no ano 36º, eu encontrei um comportamento diferente de Asa. Então diz aqui o seguinte, no 36º ano, quando Baasa veio e fez a ameaça, o que fez Asa? Asa tirou a prata, o ouro da casa de Deus e da casa do rei. Tirou dos tesouros da casa de Deus, da casa do rei, ouro e prata, que tinham sido consagrados a Deus. E o que é consagrado a Deus não se mexe. Mas Asa foi lá e tirou e levou para quem? Levou estas joias
prata e ouro, levou para Ben-Hadad, que era rei da Síria, que habitava em Damasco, e esse Ben-Hadad, ele tinha feito uma aliança com Baasa para subir contra Asa. Então Ben-Hadad se juntou a Baasa para ir contra Asa. Então 2 reis se juntaram para guerrear contra Asa. Asa, quando soube disso, ele voltou lá atrás e observou que Ben-Hadad estava se aliando com Baasa. E ele foi lá conversar com Ben-Hadad e ele disse: olha, o meu pai fez aliança com o teu pai. E eles viveram em paz mediante a aliança que eles fizeram. Agora, veja, eu estou mandando para você o ouro, estou mandando para você a prata, com o intuito de que você, Ben-Hadad, aniquile, desfaça, anule a aliança que você tem com Baasa. Porque quando você desfizer a sua aliança com Baasa, Baasa não vai ter força suficiente para enfrentar a Asa. Ou seja, Israel não vai ter condições de enfrentar sozinho Judá e Benjamim. Ele precisaria da aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. Era um acordo que eles estavam fazendo para guerrearem juntos. E Asa foi lá a Ben-Hadad e ofereceu ouro, ofereceu prata, com a condição de que Ben-Hadad aniquilasse a aliança que tinha com Baasa. Bem, então quando ele fez assim, quando Baasa ouviu isto, Baasa então recuou, falou: opa, peraí, se Ben-Hadad não vai comigo, sozinho eu também não vou, porque eu não tenho força suficiente para enfrentar os exércitos de Asa e vencer, mesmo porque Deus peleja por eles. Só que desta vez foi diferente. Asa não foi buscar ao Senhor. Asa não apresentou diante de Deus esta peleja, esta guerra. Ele foi fazer um acordo imoral, indecente, indecoroso, contrário à vontade de Deus, um acordo mundano. Foi isto que Asa foi fazer. Não consigo entender como ele deixou-se levar por este caminho, mas ele foi. E veja então, isto aconteceu, depois que tudo aquilo aconteceu, não vieram mais, então aí vem a ele o profeta, o Senhor Deus fala com ele, que deu a ele livramento dos exércitos, de tantos que passaram por ali, dos etíopes, dos líbios, um grande exército, com muitos carros e cavalheiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou na tua mão. Asa, você enfrentou foi Anani o vidente. Veja que o primeiro profeta foi Azarias, filho de Oded. Agora o segundo profeta que vem a Asa o nome dele eu vi aqui, Anani o vidente. Ele foi a Asa, rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, portanto o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou na sua mão. Veja agora. Agora nós vamos entender aquele sentido da segunda parte da profecia de Azarias.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Veja uma decisão que destoou, diferenciou totalmente das outras decisões anteriores que Asa vinha tomando, quando em guerra, quando em peleja, sempre confiando em Deus, buscando a Deus, pedindo a proteção, a direção, e Deus se fazendo presente com ele. Aqui ele tomou outro caminho. E aqui o Senhor Deus disse para ele o seguinte: como você procedeu loucamente, desde agora haverá guerra contra ti. Então, do ano 36 ao ano 41, aproximadamente 5 anos, choveram de guerras contra Asa. E ele não tinha condições, porque ele tinha rejeitado a Deus, ele tinha escolhido um outro caminho, o coração o traiu. E ele achou que agora já tinha se fortalecido, já tinha forças suficientes para, por si mesmo, vencer as batalhas. Um engano. E o que aconteceu? Asa, quando ouviu esta profecia, a profecia lá de Azarias, ele gostou. Mas a profecia agora de Anani, ele se aborreceu. Ele não queria ouvir aquilo. Apesar que ele tinha tomado a decisão errada, mas ele não queria ouvir aquilo. Então diz aqui, porém Asa se indignou contra o vidente, lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. Veja que este Asa é totalmente diferente daquele que nós falamos no começo. Ele agora partiu para uma outra direção. Agora tornou um opressor. Tornou alguém mau, alguém ruim. Alguém para causar sofrimento, principalmente no vidente que foi enviado por Deus. Ele ouviu a mensagem, mas não gostou e queria tirar satisfação na vida do vidente. Mas a mensagem não era do vidente, a mensagem era de Deus. Observe. Eis que os sucessos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39. Veja, até o ano 35, paz, vitória, livramento. No ano 36 começaram as guerras. No ano 39 ele adoeceu. Ficou numa cama, não se levantou mais. E foi até o ano 41, doente. Então diz aqui, no ano 39 de seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Então agora chegamos aqui, aquela segunda conclusão. Porém, se o deixardes, vos deixará. Enquanto ele estava buscando ao Senhor, Deus estava com ele. A partir do momento que ele deixou ao Senhor, Deus também o deixou. E as coisas ficaram muito ruins para ele. E chegou ao ponto de ele ir à morte, de não ter mais condições, de ficar aproximadamente 2 anos acamado com uma doença que não encontrou cura. E agora eu chego ao final. Como comecei. É como termina que conta. Asa começou tão bem, tão elogiado, tão aprovado por Deus, mas terminou tão ruim, num caminho totalmente estranho e diferente. Esta mensagem, ela não está por acaso na palavra de Deus. Ela tem um sentido. E sabe o que escreveu o profeta Ezequiel
no capítulo 18 e o versículo de número 21, e depois vamos ler o 24. 21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Veja como é grave. Veja como é uma situação difícil. Tinha tudo para dar certo. Começou tão bem. O maior tempo do seu reinado foi uma maravilha. Mas os 6 anos finais foram 4 anos com guerras e os 2 últimos anos com enfermidade. Não buscou a Deus, não temeu a Deus, não se arrependeu do que fez, partiu naquela condição. Triste, não é? Lamentável. Não gostaria de ter lido este final na vida daquele homem. Pois como começou, como ele se esforçou, como ele trabalhou, como ele demonstrou confiança em Deus. As pessoas começaram a vir para o reinado dele porque via Deus operando ali. E chega ao finalzinho, faltando pouca coisa para terminar. Ele muda totalmente o coração fica incrédulo, endurecido, a iniquidade entra, ele vai fazer aliança com inimigos, comprando inimigos, o que é próprio do maligno, é comprar as pessoas com prata, com ouro, com dinheiro, com cargo, com consagração. É assim que as pessoas são compradas. E se vendeu. E Deus mandou o profeta para falar com ele, ele não deu atenção. Ele maltratou o profeta, o vidente de Deus. Deus o abandonou. Deus o desprezou. E ele morreu nesta condição. Sem a comunhão com Deus. Sem a proteção de Deus. Sem a cura que precisava. Pensemos agora, eu e você estamos servindo a Deus. Começamos há algum tempo. E o nosso começo foi meio hesitante, meio difícil, porque quando a gente começa, a gente não sabe muita coisa e a gente vai começando, tropeça aqui, tropeça ali, mas vai caminhando. E à medida em que nós vamos caminhando, Deus vai aparelhando, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai firmando os nossos pés, Deus vai abrindo o nosso entendimento, Deus vai falando no nosso coração, Deus vai colocando as suas palavras, nós vamos aprumando a nossa vida e vamos andando na vontade do Senhor e vamos entendendo o seu querer. E quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus se mostra poderoso na nossa vida, Deus se coloca como o nosso ajudador, e nas pelejas, nas batalhas, nas guerras que enfrentamos, todas elas, o Senhor Deus vem em nosso socorro, porque nós nos dispusemos a estar dependentes dele e buscando a sua misericórdia. E caminhamos assim, e vamos à frente. Porém, pode acontecer o que aconteceu com Asa. Chega um tempo na vida de fé que as pessoas mudam o coração e passam agora para o outro lado, contrário à vontade de Deus. Aí fica como Israel, fica sem Deus,
sem o sacerdote e sem a lei de Deus. 3 recursos indispensáveis para manter a paz, estabilidade e segurança. Israel estava assim. Asa terminou assim, do mesmo jeito. Sem Deus, sem o sacerdote e sem a lei. Parece que apagou tudo da vida. Ficou irreconhecível. E agora, como estava dizendo, nós estamos caminhando. E quantos nós conhecemos que vinham tão bem naquela caminhada da fé, de comunhão, de obediência, de temor, de submissão para com Deus, de amor para com os irmãos, de compreensão, de ajuda, ensinando, trabalhando, se esforçando na obra do Senhor. E de uma hora para outra, mudar o coração. Agora não houve mais o profeta enviado por Deus. Quando alguém vai profetizar por Deus, não aceita, rejeita, reprova, maltrata, coloca em disciplina, deixa a pessoa num canto, ao desprezo, fica fazendo aliança com o mundo, com a mentira, com o engano, comprando as pessoas com dinheiro, com promoção, com prestígio, com posição, com cargo. Fazem negociatas escusas, utilizam recursos do santuário para fins ilícitos e imorais, como fez Asa, tirou a prata e o ouro da casa de Deus e deu ao inimigo para romper a aliança com outro, para ficar do lado dele. Quantos estão fazendo isto hoje? Aliança e amizade com o mundo, tirando o que é dos tesouros de Deus e entregando ao mundo, e entregando ao inimigo, para fazer aliança com ele. Já não querem mais ouvir a voz do profeta, já não querem mais buscar a direção de Deus para a caminhada, porque já sabem como fazer. Não querem mais o sacerdote, o instrutor, não querem mais a lei, a palavra de Deus na primazia do ambiente. Tudo isso está esquecido num canto. E eles estão enfrentando pelejas e guerras. Não há paz para o que entra, não há paz para o que sai. Há muitas perturbações nos arraiais evangélicos por conta disso. Porque os homens mudaram o coração, desviaram o coração de Deus e venderam o coração para o inimigo. E agora estão maltratando o povo de Deus, cobrando, exigindo, sentenciando, apertando, ameaçando. Mas não buscam a Deus, não trazem cura para o povo, não levam o povo para a presença de Deus. É como termina que conta, não é como começa. Você pode começar a 1000 por hora, mas se você terminar menos 0, você não adiantou em nada. Você perdeu. Você pode começar devagar, pode começar até errando, mas no caminho vai se acertar, para no final chegar de acordo com a vontade de Deus. Este tem que ser o procedimento. Asa seguiu um caminho diferente. Que diferença a comparação de Asa com Paulo? Asa começou bem e terminou mal. Paulo começou como um perseguidor e terminou bem. E quando terminou, ele disse: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não perdi nada, ganhei tudo. Entrou para o gozo do seu Senhor. Eu e você precisamos avaliar a nossa condição de vida. Como nós estamos nos encaminhando para o final? Começamos bem, viemos pelo meio caminhando bem,
estamos encaminhando para o final? Estamos indo bem? Ou o nosso coração mudou de direção? Ele agora está indo para uma outra direção. Qual tem sido hoje a direção do nosso coração? Nós ainda tememos a Deus? Nós ainda nos submetemos a Deus? Nós ainda esperamos a direção de Deus para nos mover? Ou nós esquecemos a Deus, a sua palavra, e tomamos a nossa decisão e não queremos saber se Deus aprova ou não? O importante é que eu quero fazer assim e eu vou fazer assim. Foi o que Asa fez. Espelhe-se no exemplo dele. Avalie a sua vida. Se você está encaminhando para um fim desastroso, enquanto está com vida, dá tempo de recuperar, de arrepender-se, de voltar, de colocar-se na dependência de Deus. Porque não é como começa que conta, mas é como termina que conta. Eu espero terminar bem. Procuro me esforçar e depender de Deus com temor e com verdade, para ir até o fim. Espero que você também tome esta decisão. Mas avalie hoje o teu caminho. Qual tem sido o resultado dessa decisão diferente que você tomou? Você já não ouve mais a voz de Deus? Você já não ouve mais a palavra de Deus? Você já não tem prazer nela? Os seus discursos são vazios? Muda hoje o teu coração. Volta-te para Deus antes que seja tarde. Porque se morrer na tua iniquidade, não será levado em conta a justiça que você praticou. Na iniquidade em que morreu, você vai comparecer diante de Deus. E não tem como melhorar. É o fim que conta. É como termina que conta. Pense sobre isto. Tome uma posição. Deus te encaminhará pelo melhor caminho possível, se você se dispuser a obedecê-lo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.